Boa noite, meus amigos, amigos do bem, amigos da paz, amigos da luz, do Centro Espírita Cearense e todos os amigos que se unem a nós para construir um momento de esperança, um momento onde renovamos a nossa fé e construímos juntos uma ambientação tranquila, serena, para que as nossas mentes estejam alinhadas, estejam em sintonia com Jesus, através do seu Evangelho de amor. Que esse seja um momento de união, de alegria e de profundo aprendizado para fortalecer sempre as bases aonde estamos plantando e construindo o bem aqui na Terra. Tenhamos todos uma noite de paz e de muita luz. Chegamos ao momento do nosso Evangelho desta noite, em que oramos uns pelos outros. Oramos pelos que estão enfermos, enfermidades as mais diversas. Oramos por aqueles que estão sem teto, sem emprego, sem saúde física, espiritual, aqueles que se encontram em lares desarmonizados, os que se encontram às voltas com parentes enfermos, aqueles que se encontram devolvendo à espiritualidade os seus entes queridos, aqueles detentores do poder, detentores das fortunas, aqueles que sofrem por não acreditarem numa vida futura, aqueles que no auge do desespero deram cabo às suas próprias vidas. Enfim, oramos por toda a nossa humanidade, por toda a humanidade terrestre que se encontra nesse momento de transição. Escolhemos uma prece ditada por Emmanuel para este momento, para nos ajudar a vibrar por todo o nosso planeta. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas, e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre, assim seja.
Boa noite, queridos irmãos. Estamos mais uma noite aqui reunidos na presença do Senhor Jesus e dos amigos espirituais para mais um momento do nosso Evangelho, prece e radiação. Seguimos agora com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que será do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 7, 8 e 9. Estas palavras: se um homem não renascesse da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido destas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o Espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renascesse da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, é nesse sentido que a princípio as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e o que o Espírito independente deste. O Espírito sopra onde quer. Ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, esta passagem consagra um princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Boa noite. Neste capítulo,
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Temos o diálogo de Jesus com Nicodemos, onde ele afirma que é preciso nascer de novo para se ver o reino de Deus. E é nesse instante que nós vamos entender que uma existência é insuficiente para que alcancemos o necessário aperfeiçoamento. E quando Jesus lembra a Nicodemos que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus, é preciso, para entender esta passagem, reportarmos-nos à época em que Jesus falava e levar em conta o que então se conhecia sobre as ciências físicas. Naquele tempo, a água era considerada o símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida, donde renascer da água significa voltar à vida com o corpo físico. Por outro lado, daquela época até hoje, o espírito é símbolo da natureza inteligente. Assim, renascer do espírito corresponde a renascer com sua alma. E assim, Jesus vai distinguindo o corpo do espírito como evidencia a origem de cada um, esclarecendo que o corpo gera outro corpo, mas não gera o espírito, pois só um Deus, Espírito Supremo, que a tudo preside, pode criar o espírito. Então vamos entendendo com estas lições que é importante observarmos que a cada nova existência é ocasião do progresso, onde a misericórdia infinita de Deus nos concede para que logremos alcançar mais rapidamente o seu reino. Cabe-nos administrar bem cada instante de nossa vida, devotando-nos à caridade e à prática incessante do bem. Sabemos, então, que o Espírito, como nos diz a mensagem, sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E assim vamos finalizando o nosso momento de luz, nosso momento de paz desta noite. Agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de reencarnar e continuar a nossa vida plena a cada existência. Agradecer a Jesus por nos orientar e nos fortalecer nas verdades espirituais. Agradecer aos mensageiros da luz que conosco sempre estão, nos acompanhando nessa jornada evolutiva. Assim, rogamos a todos eles a bênção das águas, a bênção para as nossas vidas, a bênção do fortalecimento do nosso crescimento espiritual. Rogamos que fluidifique estas águas e que elas sejam bálsamos para as dores, para os sofrimentos, e que renove em nós a fé e a esperança, sempre na vivência do bem, e que assim possamos, ao ingerir, renovarmos-nos interiormente para a prática do bem, hoje e sempre. Que assim seja.